E aí galera, como é que vocês estão? A paz, espero que todos estejam bem, gozando de plena saúde, lendo a Bíblia, para que nós possamos todos ser edificados no poder do Espírito Santo e assim nos fortalecer, aprendendo cada vez mais para colocar em prática a palavra de Deus e assim desfrutar da bondade do nosso Senhor sobre as nossas vidas, amém? Continuando com a nossa devocional a partir do capítulo 22 do livro de Jeremias, tantas coisas legais aqui eu quero comentar com vocês. Tá? Lembrando que isso aqui é simplesmente um compartilhamento de uma devocional, não é uma aula teológica, nem tentando explicar o conteúdo do livro de Jeremias, mas é simplesmente compartilhando algumas coisas. E aqui nós vimos no capítulo 22 que Deus ele manda uma mensagem para os reis de Judá, né? Principalmente em relação à maldade, em relação à imparcialidade, à injustiça que eles estavam praticando, a exploração das pessoas, a exploração dos oprimidos, a forma como eles maltratavam os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, e lembrando sempre que Deus é o pai dos órfãos e pai dos oprimidos, né? Então, esses homens pecaram demais. E começa aqui, lá no verso 10, falando de Jeoacás. Jeoacás era o filho de Josias. E esse homem morto que se refere aqui no verso 10 é justamente Josias. Ele foi morto, você deve se lembrar lá em 2 Crônicas 35, Deus não mandou ele lutar contra o rei Neco do Egito e o bestão saiu e se lascou, morreu. E aí Jeoacás acabou assumindo o reinado, mas ficou por pouco tempo, porque depois ele foi deposto pelo rei Neco, que nomeou o Eliaquim, na verdade, o nome era Eliaquim, que mudou de nome, e o rei Neco mudou de nome para Jeoaquim. Né? E esse Jeoaquim assumiu o lugar, então, do Jeoacás. E esse Jeoaquim, ele foi muito mal, perverso, porque ele escravizou o povo. Ele escravizou o povo para que o povo construísse um palácio magnífico para ele, e por isso Deus faz a advertência aqui a respeito do palácio, dizendo que não é porque você tem um grande palácio que você será um grande rei. Na verdade era um rei porcaria, era um rei que oprimiu o seu próprio povo, que escravizou o seu próprio povo para realizar os seus sonhos megalomaníacos de construir um palácio em tempos de crise. E acabou também aqui nesse período aqui, que logo depois do rei Neco nomear ele, o rei Neco se recuou nas suas bases, nas suas fronteiras, porque o Império Babilônico começou a dominar toda a região. E Nabucodonosor aqui invade Judá e leva muitos despojos. Foi nessa época que foi a primeira invasão de Nabucodonosor, quando ele levou Daniel e seus amigos, né, como cativos, exilados para a Babilônia, e tornou Jeoaquim e Judá vassalo de Nabucodonosor. Depois, posteriormente, o Jeoaquim começou a se rebelar e foi quando houve uma segunda incursão do Nabucodonosor, mas já não era mais o Jeoaquim. Jeoaquim ou morreu um pouco antes ou durante essa incursão. E quem havia assumido o reino era o Joaquim, né, o filho do Jeoaquim, acabou assumindo. Só que ele ficou só 3 meses, pouco tempo. Mas também nesse pouco tempo que ele ficou, ele foi um rei porcaria também, ele foi um rei muito mau, ele acabou se rendendo, né, quando como é que eu vou falar para você aqui, quando os oficiais de Nabucodonosor invadiram a Babilônia e depois veio o próprio Nabucodonosor, esse cara não foi besta não. Ele viu que ele não tinha condição, ele foi lá e se rendeu, e aí acabou o Nabucodonosor nomeando outra pessoa para ficar no lugar dele. Tá? E faz uma referência aqui no texto, lá na frente, no verso 30, que ele é considerado, no verso 28, que ele ficou sem filhos, assim, porque Joaquim é como um homem, é como um vaso quebrado, jogado fora, porque ele e seus filhos serão exilados da terra estrangeira. Então registre-se que Joaquim como um homem sem filhos. Por que Deus fala homem sem? Primeiro fala que tem filho, depois fala homem sem filhos. Porque na verdade nenhum dos filhos dele iria assumir o trono. Então por isso que Deus faz essa referência, beleza? Então terminamos aqui o capítulo 22, no capítulo 23 aqui inicia falando da aflição aqui, né? Então o Senhor aqui, ele repreendeu esses 3 monarcas anteriores e fez um contraste entre eles
e o líder justo que ele nomearia no futuro para assumir o governo do povo depois do exílio. É essa a referência que Deus está fazendo aqui. E no verso 9 em diante, aliás, do 9 até o 32, Deus condena os falsos profetas, porque esses líderes haviam usado indevidamente o nome do Senhor e, portanto, atraíram a ira de Deus contra eles. São os profetas aqui que profetizavam porcarias, era um homem devasso. E você percebe lá no verso 11 que esses homens, eles praticavam prostituição, idolatria e até adultério dentro do templo. Não tinham respeito nenhum. E Deus fala lá no verso 14 que eles eram tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Olha que comparação terrível que Deus está fazendo. Agora você imagina o juízo de Deus para cima desses caras aqui, como é que foi, né? Então Deus fala lá no verso 15 que muito embora o povo tivesse o seu pecado, a sua culpa, na verdade esses profetas tinham uma responsabilidade muito maior, porque foi eles que introduziram a apostasia dentro de Jerusalém. E lá no verso 19 em diante, Deus fala que virá com uma tempestade, uma grande tempestade, um grande vendaval que vai atingir esses perversos sem dó e sem piedade, né? Vai acabar com esses caras aqui porque eles realmente abusaram de tudo aquilo que Deus havia pedido. Eles não eram profetas de Deus, não falavam a palavra de Deus e não agiam como Deus queria que eles agissem. E lá no verso 23 e 24 aqui, quando fala que Deus não é Deus de apenas de perto, mas é Deus de perto e também de longe, Deus está fazendo uma referência aos ídolos que eles construíam. Por quê? Porque eles usavam madeira, ouro, prata, bronze, pano, entendeu? E todas essas coisas são de perto, são coisas tangíveis, são coisas da natureza, então é de perto. E Deus é um Deus de perto porque Ele construiu todas essas coisas, Ele fez todas essas coisas, Ele que criou toda a natureza, todos os materiais que eram utilizados foram criados por Deus, então Ele era um Deus de perto, mas também Ele era um Deus de longe. Por quê? Porque Ele era um Deus separado de todas essas coisas, Ele era um Deus distinto de toda a sua criação, então na sua essência Ele era diferente da natureza, então por isso que é um Deus de perto e um Deus de longe, então Ele é muito mais do que a criação, né? Muito mais do que essas coisas que estavam aí. E lá no verso 33 tem um trocadilho aqui, que era um jogo de palavras, que quando vinha a palavra de Deus ela era considerada um peso. E aí Deus fala que esses profetas idólatras, eles eram um peso e o Senhor iria jogá-los fora e iria abandoná-los como um peso morto, como algo que não prestava mais. E aí o Senhor adverte as pessoas ali, o povo de Judá está advertindo ele que esses caras não tinham autoridade. E o que eles faziam? Eles usavam a palavra assim diz o Senhor para criar autoridade sobre as pessoas que estavam ali. Eram homens maus, maquiavélicos. Então eles usavam a profecia do Senhor, as palavras de que assim diz o Senhor, para criar uma autoridade sobre as pessoas, para abusar delas. E Deus não suportava isso. Deus era completamente contrário. E Deus iria puni-los por causa do que eles estavam fazendo. No verso 24, aqui, uma comparação, né, de figos bons e figos ruins. E está falando justamente depois que ele levou Jeoaquim lá para Babilônia, e os oficiais para Babilônia. Então ele está dizendo o seguinte, ó, você vê 2 cestos, um de figo bom e outro de figo ruim. O que eu estou fazendo? Deus está dizendo o seguinte aqui nesse texto, eu estou tirando os figos bons, eu vou levar eles para a Babilônia, lá na Babilônia eu vou tratar. E aí você vê que no verso 7 ele fala assim, ó, esses figos bons, eu darei a eles um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e eles voltarão para mim de todo o coração. Então isso aqui aconteceu porque Deus estava tirando os figos bons, e os figos ruins iriam ficar onde? Em Judá, onde seriam mortos, onde essas pessoas iriam morrer, eles seriam destruídos, né? Então, quando eles falam aqui da representação de Zedequias, aqui os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias e os reis de Judá, aqui em 586, o reinado de Zedequias chegou ao fim como foi descrito em 586.
que morreu um monte de gente, foi exilado mais um pouquinho, e o resto que ficou ali ficou para destruição. Então você vê que Deus não brinca, a palavra de Deus se cumpre. Então o figo bom, Deus levou para Babilônia para tratar. E os figos ruins em 586, Deus acabou de exterminar um pouquinho que tinha, ficou lá mais um pouquinho, mas também esse pouquinho logo depois ia acabar. E no capítulo 25 você vê que depois de 23 anos Jeremias advertindo esse povo, sabe, o povo não se arrependeu, pelo contrário, o coração dele ficou duro. E os caras afundaram cada vez mais no pecado. Então o que restou? Restou o juízo de Deus e a destruição. Isso é o que relata aqui no começo do capítulo 25. E depois lá no finalzinho do verso 11, ele vai falar pela primeira vez dos 70 anos do cativeiro. E esses 70 anos tem duas contas que você pode fazer aqui. Que essa profecia ela pode ter se cumprido no ano de 605, após a primeira deportação que teve. Aliás, 605 foi a primeira deportação que teve do povo de Judá para a Babilônia, e em 538 Ciro autorizou que essas pessoas regressassem novamente para a Judéia. Então deu 70 anos. Ou então, de 586, quando destruiu o templo, e aí você considera então 515, quando houve a dedicação do segundo templo. Nesses dois casos aqui, deu 70 anos, eu achei muito legal esse cálculo aqui, por isso que eu estou compartilhando com você. E depois no verso 15 vai falar do cálice da ira do Senhor contra todas as nações. Esse cálice todo mundo ia ter que beber, porque Deus é soberano, e Deus mandou que eles bebessem, e tinha que beber, acabou, não tinha conversa furada. Ele deu o cálice para o faraó, conforme lá no verso 19, deu também para as outras nações, conforme o verso 20, e todo mundo ia ter que beber desse cálice, porque é o que Deus determinou. Todos eles iam ter que se sujeitar ao rei da Babilônia, porque até o rei da Babilônia bebeu do cálice, porque depois o Ciro, junto com os seus aliados, iriam acabar dominando ele também, tá bom? No capítulo 26, nós vimos que Jeremias ele vai escapar da morte no capítulo 26. Então você vê lá que logo no verso 3, Deus adverte mais uma vez o povo sobre a calamidade, avisa que eles deveriam dar ouvidos, que eles deveriam obedecer o Deus, obedecer o seu profeta, ou então iria destruir o templo. E aí Jeremias profetiza, Deus vai destruir o templo. E aqui, irmãos, aqui que deu a confusão. Por quê? Porque os caras armaram em cima do Jeremias. Sabe por quê? Porque era considerado uma blasfêmia você profetizar contra o templo. Eles consideravam como uma blasfêmia. Está lá em Levítico 24:16, e era passível de pena de morte. Então os sacerdotes e os profetas, eles tinham assimilado o conceito dos pagãos de que no templo habitava o próprio Deus. E Deus não habitava, era o nome dele que estava ali, mas não, Deus não habitava. Tanto que ele disse lá para Salomão, aliás para Davi, será que existe alguma casa na terra que pode comportar? Eu posso habitar nessa casa? Olha o meu tamanho, como é que eu vou habitar num negócio desse? Então eu vou colocar o meu nome ali, e se vocês forem obedientes, eu me lembrarei de olhar para vocês com misericórdia. Então aqui o que acontece é justamente isso, uma blasfêmia. Tanto que depois, lá em Jesus, vocês vão se lembrar agora, que os fariseus arrumaram testemunhas falsas que chegaram e falaram assim, ele blasfemou contra o templo, porque ele disse que se derrubasse o templo, em 3 dias ele edificaria de novo. Você entendeu? Então esses caras aqui são sacana, eles foram lá e aprontaram, quiseram armar para cima do Jeremias, tá? Mas aí tinha uns caras que eram ancião, e esse ancião era muito respeitado, esses anciões eram muito respeitados, porque naquela época não se vivia muito. Então os caras que chegavam a uma certa idade eram muito respeitados pela sua experiência de vida. E aqui o ancião, ele cita Miqueias. Miqueias profetizou na época do rei Ezequias. E lá em Miqueias 3:12, ele diz o quê? Que haveria destruição do monte Sião, que representava o templo, e também de Jerusalém. Então os anciões orientaram o povo ali, né, aquelas pessoas, a respeitar, porque o rei Ezequias temeu. Ele temeu e se arrependeu e se voltou para o Senhor, e o Senhor teve misericórdia. Só que o povo livrou Jeremias, resolveu aceitar o conselho para não punir Jeremias, porque havia realmente uma profecia nesse sentido, da de outro profeta, lá de Miqueias, mas não aceitou o conselho de se arrepender e de se voltar para o Senhor. Essa segunda parte, fizeram de conta que não era com eles, se fizeram de besta e acabou. No capítulo 27, Deus manda Jeremias fazer mais uma parábola, usar um jugo de boi.
né, para dizer justamente que todas as nações que eu havia me referido anteriormente, no capítulo 26, elas iriam, aliás, no capítulo 25, elas iriam ter que se sujeitar a Nabucodonosor, como você vê a partir do verso 6 em diante, a referência de que eles iriam ter que se colocar no jugo de Nabucodonosor. Não tinha jeito, era inútil resistir, era inútil, sabe, querer resistir a isso, porque Deus já havia determinado, Deus já havia escrito que isso ia acontecer. Deus tinha imposto e Deus deu autoridade a Nabucodonosor para poder subjugar todas as nações que estavam ali ao redor. Inclusive o próprio Nabucodonosor iria reinar até o seu neto, e quando chegasse na vez do seu neto, Ciro iria também colocar o jugo em cima de Nabucodonosor por causa da sua maldade, né? Então e aí Deus adverte o povo, e você vai ver lá no verso 16 que Deus fala: não dê ouvidos a esses profetas que estão afirmando que vocês vão voltar logo e que vão trazer de novo as pedras, as coisas preciosas que Nabucodonosor levou embora. Isso é mentira. E foi realmente mentira, porque só em 538, quando Ciro autorizou voltar, é que eles puderam trazer os utensílios do templo novamente, que você vai ver lá em Esdras, capítulo 1, do verso 7 ao verso 11. Então Nabucodonosor, aqui, ele levou Joaquim, filho de Joaquim, para o exílio, e acabou levando todos os utensílios também, e aí é isso que aconteceu. Então Deus estava advertindo o povo: não fica crendo nesse povo não. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: profecia só se tiver dentro da palavra. Jeremias estava falando um negócio que Miqueias já tinha profetizado, que Deus já tinha mandado falar. Então, se você quer crer numa profecia, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está cheia de profecia, entendeu? Tem muitos profetas aí que estão falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, amém? Então vamos ficar com a palavra, vamos aprender com a palavra, vamos nos colocar diante da palavra, vamos aprender com a palavra. Quantas lições ricas nós podemos aprender aqui das advertências de Deus, das coisas que Deus falou aqui, que eu tenho certeza absoluta que vai edificar a sua vida para louvor da glória de Jesus. Que nós sejamos figos bons, tratados pelo Senhor no nosso coração, para que Ele seja o nosso Deus, para que Ele continue nos orientando, nos dando força e nos fazendo, sabe, pessoas que realmente têm um coração contrito, o espírito quebrantado, que nós não sejamos pessoas do mal, não sejamos pessoas que falam as coisas levianamente, mas que a nossa vida seja a vida que está dentro da palavra de Deus. Que nós possamos tirar todos esses exemplos negativos aqui que são pesados demais, sabe, tirar os exemplos negativos aqui e não ter a mesma atitude de um coração endurecido que não crê na palavra de Deus, mas pelo contrário, que nós sejamos daqueles que cremos na palavra de Deus e vivemos por ela. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima devocional. Não se esqueça de curtir, dar o seu like aí, tá? E divulgue a palavra de Deus. Divulgue para os seus amigos, divulgue para as pessoas, para que elas possam ler, para que elas possam aprender e ser edificadas no poder do Espírito Santo. Deus tem promessa para mim e para você. É isso que a palavra nos diz. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima então. Valeu. Tchau.